Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui a mais um conteúdo. Espero que vocês estejam todos bem, que tenham uma excelente semana, um excelente começo de semana. Vamos aqui com comentários do canal Revista Oeste. Créditos totais ao canal do Revista Oeste na plataforma do YouTube. Link do canal oficial estará logo na descrição. Já vou pedindo a vocês também que se inscrevam, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu like, nos ajuda muito. Peço também que comentem de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais delongas, vamos ao conteúdo. Um assunto da semana, um assunto do dia, por que não? Antes da gente repassar, claro, todos esses temas da nossa edição, que é a imagem, as imagens, mas tem imagens do aeroporto de Roma? Por que o ministro Dias Toffoli decidiu prorrogar uma investigação que começou no dia 15 de julho, nós já estamos aí no começo de outubro, daqui a pouco são 3 meses de investigação para descobrir se alguém deu um supapo em alguém, se alguém empurrou alguém, se alguém xingou alguém. E é claro, a gente não está defendendo aqui que ninguém seja hostilizado. Pelo contrário, que ninguém dê um safanão em ninguém. Mas, aparentemente, indica, supostamente, isso são termos, senhores, para um relatório da Polícia Federal. Ou seja, se o relatório da Polícia Federal não conseguiu comprovar que houve agressão ao ministro Alexandre de Moraes, ao filho dele, de 27 anos, o advogado Alexandre Barsi, no saguão do aeroporto de Roma, é porque não houve agressão. Nesse caso, a regra é clara. Se a polícia não consegue comprovar, é porque não houve. Eles têm o vídeo, nós não. Eles viram as imagens que a defesa não pôde ver. A defesa solicitou 4 vezes sem sucesso acesso a essas imagens. E aí aparecem frames, né, que são ali pincelados, pequenas fotos de um vídeo selecionadas a dedo e que acabam indo parar na velha imprensa para dizer que aparentemente houve uma agressão. Quem se lembra do gibi do jornal O Globo, né? Vocês se lembram disso? O jornal O Globo fez um gibi. Fez uma tirinha lá, tá aí. Virou até meme na internet, o óculos voador. E o menino ali, né? Esse óculos não voou e tampouco tinha um menino ali. Aí, finalizo e já passando a palavra aqui para os nossos comentaristas. O senhor Alexandre de Moraes, que feio. Olha como ele reagiu. O senhor está nos ameaçando? O senhor está nos ameaçando? Bandido. O senhor está... Eu, né? Bandido? Boa noite de novo, Cristina Grêmio. Tudo bem? Boa noite. Agora acabei não dando boa noite àquela hora. Boa noite, Branca, antes que ela vá embora. Boa noite, Flávio. Boa noite, Silvio, Fabi. Boa noite para nossa audiência. Que coisa, né? Essa cena aí me fez lembrar muito daquela outra em Nova York, em que um brasileiro que mora no exterior, mas também se preocupa pelo Brasil, não só não é porque está fora que não se preocupa, chega muito educadamente para Luiz Roberto Barroso na rua e diz: ministro, por favor, ministro, dá uma resposta para a gente, por favor. Ele pede por favor e houve aquela barbaridade, aquela bravata do perdeu Mané, não amola. Esse aí, na Itália, está dizendo... O senhor está chamando o Alexandre de Moraes de senhor e houve bandidos. Realmente essa nossa Corte Suprema é uma vergonha, não é à toa que vira e mexe volta a hashtag STF Vergonha Nacional. Eu tenho profunda vergonha de ser brasileira num país que sustenta uma Suprema Corte com esse nível de ativismo político entre os ministros e de falta de educação, de falta de respeito, para usar uma palavra que eles tanto gostam, né? Falta de empatia. Não se colocam jamais no lugar de quem está aqui do lado de cá, pagando essa fortuna que custa o STF, pagando lagostas, salários nababescos e tendo que ouvir desaforo. As pessoas têm todo o direito de cobrar. E o que houve antes, né? Muita gente hoje questionou na internet. Cadê a parte 1 do vídeo? Pois é, nós queremos saber.
Cadê, ministro, a parte 1 do vídeo? Se o senhor foi tão vítima, se o seu filhinho de 27 anos foi tão vítima, mostre a parte 1 do vídeo. Mostre o sopapo, o soco, o tapa, o pontapé, o empurrão, o que quer que tenha ocorrido. Mostre. Deixe todos os brasileiros tirarem a conclusão e ver, sim, vocês foram vítimas. Aquele casal é terrorista, golpista, está tentando contra o Estado Democrático de Direito brasileiro lá no exterior. Olha que absurdo, que criminosos. Deixa a gente tirar a conclusão. Mas não, né? Quer manipular a imprensa, quer que a imprensa faça história em quadrinhos, vira meme, aí quer dizer que o STF está sendo atacado. Óbvio que não. A gente quer a verdade, é isso que a gente pede. Então é lamentável, e lamentável também, Silvio, e colegas de bancada aí, nossa audiência, é lamentável que um advogado de um casal tenha que está sendo acusado, né, e difamado, diga-se de passagem, por essa mídia militante, que ele tenha que vir a público e trazer um vídeo para contestar o que uma autoridade suprema está tentando esconder. Porque quando eles não liberam as imagens é porque estão tentando esconder. E aí ele precisa, na defesa dos clientes dele, trazer a imagem que ele tem disponível. E vamos lembrar que é bem importante, essas imagens nós só estamos vendo agora porque esse casal teve a cautela de desembarcar no Brasil e tirar logo de circulação o celular que gravou essa imagem. Porque no dia seguinte, às 6 da manhã, a Polícia Federal estava na casa desse casal, já fazendo busca e apreensão de celulares e outros dispositivos eletrônicos numa clara intimidação, numa clara perseguição por nada. Por nada. Quem já não viu uma briga de aeroporto, uma discussão? Isso é comum. Agora, ele querer dizer que é um ataque à democracia e movimentar, né, autoridades de outro país é uma pouca vergonha. Tanta coisa importante para se discutir no Brasil, e quantas horas de noticiário a gente já perdeu, e quantas horas do judiciário já se perdeu com isso aí, com isso que se for para olhar com o que a gente tem de elemento até agora, é ruim para o ministro do Supremo, e não para quem eles acusam de ser golpista. É isso, e vou reforçar o que a Cris disse. Nós aqui não estamos protegendo nem defendendo de forma nenhuma que alguém hostilize, que alguém agrida. Pelo contrário, o que a gente está aqui dizendo é que essas pessoas, esses 3 brasileiros, essa família, eles tiveram a vida completamente devassada. A Polícia Federal foi enviada à casa deles em Santa Bárbara do Oeste, aqui no interior paulista, levou celulares, vistoriou carros. A vida completamente devastada. Eles foram expostos pela velha imprensa como se fossem terroristas, criminosos. Acharam até um bolsonaristas aí no meio, porque essa imprensa precisa colocar o Bolsonaro o tempo inteiro, né? Eles têm uma fixação e sem Bolsonaro eles não existiriam. Pois bem, deve existir algum tipo de reparação para essas pessoas, porque não houve agressão. Ali, aparentemente, o filho do Alexandre de Moraes diz assim, vou processar. O que tudo bem, ele pode, ele tem direito, mas aí depois o ministro da Suprema Corte chama um cidadão, um CPF de bandido. Fabi, passo a bola para você. Pois é, né? Eu vou tentar apontar aqui o que eu vejo fazendo o outro lado da advocacia, já que, né, realmente não tem como competir com o ministro do Supremo. Então, nessas imagens cedidas e todo o contexto, né, que eu conheço como lei, como legítimo e como moral, no mínimo, o ministro teria, sim, né, cometido crime de injúria, ameaça e também abuso de autoridade. Está muito claro essas partes todas aí da coisa. Eu fico muito impressionada que também tem essa questão que você acabou falando por fim, Silvio, que a questão da individualização, né? Não quiseram individualizar as condutas lá do pessoal do 8 de janeiro e, por outro lado, o que você disse bem, né, é o CPF. Então, se tem algum tipo de problema, algo para ser resolvido, é pessoal no CPF do ministro e CPF aí das pessoas envolvidas. Não tem nada a ver com o Estado Democrático de Direito, muito menos com a nossa democracia. Então eu fico assim, estarrecida com o abuso de autoridade neste caso específico, que essas pessoas foram colocadas no inquérito dos atos antidemocráticos, até ia falar outro inquérito, mas é o tanto de inquérito que tem,
onde se mistura as figuras, todo mundo já sabe, né, do acusador e do juiz, e é um verdadeiro absurdo. E a defesa, ela tem falado muito, usado a mídia, toda a mídia que dá espaço para dizer que tinha, né, essas imagens, por exemplo, agora aqui nós temos, que foi vazado para a imprensa, e tentando até rebater perícia e etc. Então a gente vê a dificuldade, não tem como competir com o aparato estatal que um ministro do Supremo Tribunal Federal tem versus um cidadão comum. Então é o poder do Estado em cima de um cidadão comum. E aproveitando, Silvio, que hoje faz 35 anos, né, já está uma senhora a nossa Constituição, e o nosso minuto aqui da Constituição não poderia deixar de ler, até vou olhar aqui para frente, que hoje eu não estou aí com vocês, eu sinto muito, e vamos lá, eu vou ler aqui. Eu vou ler logo o primeiro artigo da Constituição Federal, que diz: a República Federativa do Brasil, formada pela União indissolúvel dos Estados, municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamento a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. E eu me pergunto, a todos aí que estão no chat nos acompanhando na nossa audiência, vocês acham que realmente os nossos próprios legisladores, os nossos próprios ministros, a todos aqueles entes, né, que têm poder, se eles praticam e dão a nós, os brasileiros, isso que eu acabei de ler? Eu acho que a cidadania, ao menos, ela está sendo vilipendiada por aqueles que têm o dever, obrigação mesmo legal, de defender e guardar. É isso aí, meu caro Flávio Morgenstern. Pois bem, o que eles vão fazer com aquele gibi lá na redação do Globo agora? Eu não posso falar no ar, Silvio. Boa noite a todos, boa noite, Fabi, boa noite, Cris, boa noite, Faltam 11 minutos. Não vou falar de jeito nenhum, você é chefe e você que fale, que você não perde emprego. Porque o que eles vão fazer com o gibi, na verdade, o Brasil inteiro sabe. Ora, nós estamos numa era de inteligência artificial, nós estamos numa era de chat GPT, nós estamos numa era de Bitcoin, blockchain, nós estamos numa era de vigilância. Pois é, no Bitcoin e o criptomoeda, né? Como diz o nosso grande genial, já né? se interrompi, deixa eu aproveitar então e mandar um abraço, olha só, pro Marcos Temporal. Marcos Temporal. Um grande abraço pro Marcos Temporal. Tem aí, Gadelha? Trabalhei mesmo para não aprovarmos o requerimento de urgência para votar o Marcos Temporal, porque eu sempre entendi, quer repetir, não repetiu. Nós estamos ao vivo, a gente teve um problema com o técnico aqui. Abraço pro Marcos Temporal. Vamos lá, Flávio. Grande abraço. Queria, inclusive, mandar um abraço aí pra esse jornalista que passou um pano, né? Foi igualzinho quando a Dilma se enrolou toda no final de um debate, que ela não falou nada com nada, ela fala assim, corta, desculpa. Aí fala, nossa, tá no ar. Então, peraí, você passou mal, né, presidente? Você passou mal. Quer um remedinho? Quer sentar? Aí, depois de 2 vezes que ela nega que passou mal, ela resolve sentar, né? Foi a mesma coisa com o Renan Calheiros. Bom, vamos lá, né? Nós estamos numa era que nós temos uma tecnologia fora do comum e um capitalismo de vigilância já denunciado pela esquerda, já denunciado pela direita, já denunciado por todos os lados, porque a tecnologia e o controle sobre a privacidade do indivíduo é fora do comum. Ou seja, uma imagem de aeroporto, sabe quando você diz, eu fui vítima? E aí quando você pensa em vítima, né, sempre sai na manchete das notícias, vítima de agressão. Aí você fala assim, nossa, mas devem ter esfaqueado a pessoa, né, pra estar numa manchete. E quando você vai ver, por mais que, repetindo, não estamos defendendo injúria a ninguém, não estamos defendendo nada, mas a pessoa diz que ela é vítima de injúria. Ou seja, o que é injúria? É quando você passa na rua e alguém te xinga, sei lá, de bobo, de feio, de cara de melão, como aconteceu recentemente com uma pessoa de peso no Brasil, né, de gordola, entendeu? Dizem, ora, eu fui vítima de agressão! E aí sai estampado em toda a mídia, vítima de agressão, ora, uma milícia digital, ora, nossa, agora bolsonaristas, um grande ataque a uma quadrilha de pessoas que vão lá e praticam a agressão de xingar um político. Ora, a grande graça dessa Constituição democrática que nós estamos comemorando o seu aniversário aqui de 35 anos hoje, não é justamente permitir que políticos e burocratas sejam criticados. E aí, como bem disse a Cris aí,
tem uma coisa meio estranha. Ninguém sabe como essa história começou. Ou seja, pelos relatos de várias pessoas que preferiram manter o anonimato, parece que houve uma encrenca, porque havia uma mulher grávida na fila de entrada do avião e aí aparece o senhor Alexandre de Moraes. Parece, tá? Agora vamos usar o termo da grande mídia. Parece, aparentemente, aparece o senhor Alexandre de Moraes e vai lá e quer entrar no avião na frente. Aí depois uma mulher grávida reclama. Parece que esse empresário aí ainda não estava no local neste momento. Rola uma trocação ali de insultos que não tem nada a ver com política e menos ainda com democracia. Vai ter um golpe de Estado numa fila de aeroporto na Itália, um golpe de Estado no Brasil. Isso aí faz algum sentido para alguém? E aí, bom, pela imagem que a gente viu aí, né, essa imagem que a Globo resolveu não mostrar, né, a gente sabe bem o que esse meme significa, né, as imagens que a Globo não mostra, demorou para mostrar, de repente a gente vê que parece que começou o contrário, ou seja, um grande avanço no abuso de autoridade. Eu vou fichar todos vocês. Que história é essa que alguém vai lá, critica uma autoridade no aeroporto e um juiz no Brasil usa o aparato de Estado para fins particulares e diz: eu vou fichar todos vocês, e ainda grita bandido. Agora vamos voltar à grande mídia. Sabe como a grande mídia chamou esse vídeo aí? Essa mesma grande mídia que mostrou frames, ou seja, um gibizinho, depois mostrou 2 frames, no maior jornal do Brasil, de um idoso de 70 anos, de costas. E aí ele não derruba o óculos, ele simplesmente faz, não posso nem fazer isso aqui com a mão direita, daqui a pouco vai aparecer, né, um certo senador lá, tipo um Fabiano com tarato da vida, e vai falar assim: tá vendo, né, gestoástica nas vidas, eu tô com a mão esquerda, tá? Vai lá, nem bate, de fato, ele faz isso aqui, faz esse o que dá a entender que ele vai fazer este movimento com a mão, não cai óculos de ninguém, ao contrário do que afirmou o senhor Alexandre de Moraes, e ao contrário do que estava na grande mídia. Essa mesma grande mídia vai lá, diz que essa imagem é do Alexandre de Moraes não foi confirmada. Ou seja, quando aparece um vídeo não foi confirmada, nós temos que confiar, não no que a gente vê, não nos nossos olhos, mas nesse gibi. É o Ministério da Verdade de George Orwell em ação. É isso aí, pessoal, e vamos a mais uma notícia. Governo Lula cancela 2,8 milhões de pessoas do Bolsa Família. Dados são referentes ao período de janeiro e setembro deste ano. Desde o início do ano, o governo do Luiz Inácio Lula da Silva já cancelou o cadastro de cerca de 2,9 milhões de pessoas do Bolsa Família. Os dados atualizados foram obtidos pelo site Metrópolis. Foram canceladas 2.870.743 famílias entre janeiro e setembro de 2023. Informa documento produzido pelo Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. A tesourada, segundo a pasta, faz parte de um pente fino para adequar o pagamento do benefício àqueles que estejam de acordo com os critérios pré-determinados. Em junho, Lula assinou um decreto que regulamentou o novo Bolsa Família, que concede 50 adicionais a dependentes de 7 a 18 anos na composição familiar e a gestantes e lactantes. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Já vou pedindo a vocês também que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu like, nos ajuda muito. Desde já agradeço a presença de todos vocês e até a próxima.